Irmãos, nós estamos na lição número 9, Jesus, o servo sofredor. O texto base é Isaías 52, verso 13, final de Isaías 52, até Isaías 53 completo, todos os 12 versículos. Nós não vamos acompanhar a lição pela revista hoje, a não ser a conclusão. Então abra sua Bíblia em Isaías 52, a partir do versículo 13, até o capítulo 53, todo o capítulo 53. Só para relembrar o que nós estamos estudando a respeito de Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. É tudo sobre Jesus, as profecias, os textos bíblicos, eles falam a respeito do Senhor Jesus. A primeira lição falava sobre Gênesis 3,15, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. A lição número 2 falava sobre Deus providenciando um cordeiro para si. Lembra do episódio quando Deus pede que Abraão sacrifique ao seu filho Isaque, mas Deus mesmo providencia um cordeiro? É esse o ensinamento que aquele texto nos mostra, Cristo já sendo anunciado como sendo o cordeiro substituto. Em Êxodo 12, quando eles vão sair do Egito, a 10ª praga, eles preparam a Páscoa, e Jesus é aquele cordeiro pascal, aquele cordeiro que foi morto, cujo sangue foi lançado e marcado no umbral das portas. E em Levítico 16, Jesus é apresentado como a nossa expiação, aqueles bodes, seja o expiatório, o bode emissário. Jesus era aquele animal que morria para perdão dos pecados. Jesus era aquele animal sobre o qual era colocado as mãos, lançado o pecado sobre eles, ele era expulso, afastado da presença, porque ele levava as nossas transgressões. Também a lição número 5 falava sobre o descendente que edificaria a casa de Deus. 2 Samuel capítulo 7, Deus está falando por boca do profeta e dizendo que Davi não iria construir o templo, mas o seu filho construiria o templo. E o anúncio não é aquele templo físico que Salomão construiu, mas que o filho do homem, o descendente de Davi, que nasceria da raiz de Davi, ele sim levantaria o templo onde Deus habitaria com o seu povo. A lição número 6 fala sobre o Salmo 23, Jesus, o bom pastor, ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. A lição número 7 fala sobre o cântico do justo, o Salmo 1 que nós devemos tomar como exemplo para as nossas vidas, não andarmos no conselho dos ímpios, não nos determos nos caminhos dos pecadores e nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores, mas termos o prazer na lei do Senhor. E quem é esse homem que cumpriu tudo isso? Jesus Cristo, o justo. E estudamos na lição passada o marido pactual com base no livro do Cântico dos Cânticos, quando nós falamos sobre esse amor de Jesus pela sua igreja. Hoje nós vamos falar sobre um texto bem conhecido, que é Jesus, o servo sofredor, anunciado pelo profeta Isaías. Isaías escreveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, antes ainda que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. E Deus, por boca do profeta, ele faz uma revelação a respeito do seu filho, do seu servo. Jesus assumiu a forma de servo e ele sofreu em nosso lugar. Todas as coisas apontam para ele, é o que nós iremos ver na lição de hoje. Nesse próximo slide, talvez não dê para ver tão bem aí para quem está mais longe. Consegue mudar, João? Pode passar. A obra sacerdotal de Cristo, ela é perfeita. Irmãos, ninguém seria capaz de fazer o que Cristo fez por nós. Ninguém seria capaz. Pode continuar. As religiões, elas tentam colocar algum tipo de esperança nos homens. Elas tentam colocar algum tipo de esperança nas nossas realizações. Mas somente Deus pode realizar a obra da salvação. E Ele fez isso entregando o seu próprio Filho para expiar os nossos pecados, os pecados daqueles que são chamados por Ele mesmo. Ele realiza a obra e Ele mesmo chama para a salvação. Devemos então nos alegrar e sermos gratos constantemente por essa ação divina. Eu não sei se você refletiu sobre isso nessa manhã.
Eu não sei se você reflete sobre isso, sobre essa obra salvadora. É por isso que nós nos reunimos, porque Deus realizou essa obra salvadora que ninguém poderia fazer por nós, mas que o próprio Deus fez enviando o seu Filho. O próprio Deus chama aqueles que serão salvos pelo seu Filho, e nós, como seus filhos, devemos nos alegrar constantemente com isso. Por isso nós prestamos culto a Deus, nós prestamos adoração a Deus, sempre de forma cristocêntrica, por aquilo que Cristo fez. Os objetivos da lição de hoje: compreender a dimensão do sofrimento de Jesus em favor do seu povo. Eu creio que a gente vai ter muita dificuldade de compreender essa dimensão, mas pelo menos estudar ela, como é revelado na palavra. Entender como a morte de Jesus expia os pecados do seu povo. A gente tem dificuldade disso, porque a gente sempre passou pela ideia de que nós pagamos os nossos erros, nós é que sofremos as consequências, mas nós iremos compreender de que forma que a morte de Jesus faz essa expiação dos pecados do seu povo, e também, de fato, nos alegrarmos na gloriosa intercessão de Jesus em favor do seu povo. O texto bíblico, pode passar, João? Sempre que eu der essa paradinha, você já vai. O texto é Isaías 52, de 13 até o fim, e 53 completo. E o texto vai estar dividido em 5 partes, irmãos, sempre de 3 versículos. O fim do capítulo 52 introduz a grande exposição da humilhação e da exaltação do servo sofredor, feita no capítulo 53. Então, antes de começar o capítulo 53, que é bem conhecido, leia esse finalzinho do capítulo 52. Ela é apresentada, então, em 5 unidades de 3 versículos cada. Vai ver que a gente sempre vai adiantar e sempre passar de 3 em 3 versículos. A introdução, vamos ler os primeiros 3 versículos, Isaías 52, de 13 a 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O texto diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência. Tente reparar rapidamente como é que você dirige o seu carro, né? Você dirige com prudência ou com imprudência? Se você dirige com imprudência, não vai ter muito tempo a sua carteira. Ela não vai funcionar durante muito tempo. Nós precisamos agir com prudência. E quando fala em prudência, o texto está querendo dizer que o servo do Senhor age com sabedoria e ele age vitoriosamente. Que mais? Ele será exaltado, elevado e sublime. Se você sempre começa a ler o capítulo 53 em diante, você vê apenas o sofrimento, você perdeu a introdução desse assunto, porque Deus está dizendo assim: da mesma forma como pasmaram pelo seu sofrimento, ele irá causar admiração, porque Deus o exaltará. Ele será exaltado, elevado e sublime. Abra sua Bíblia, nós vamos ler vários textos hoje, no Salmo 110, versículo 1. Aliás, abre em Filipenses 2, de 9 a 11, que eu vou ler o capítulo 110, verso 1, para a gente ganhar tempo. Abre em Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11. Diz o texto aqui em Isaías, que o servo será exaltado, elevado e sublime. O Salmo 110, verso 1 diz... Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Dos teus pés. Assenta-te à minha direita. Qual que é o lugar mais elevado do universo que deve existir? A destra de Deus. Esse servo sofredor, ele será exaltado, ele será elevado, ele será sublime,
porque ele está assentado à destra de Deus. Lembra quando Estevão estava para ser apedrejado? Ele olha para os céus, ele vê a glória de Deus e ele vê Jesus à destra de Deus. Esse é a posição a que foi elevado o Senhor Jesus. E Filipenses capítulo 2, dos versos 9 até 11, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, antes da gente entrar na parte do sofrimento de Cristo, lembra o que Deus prometeu que faria com o seu Filho. Ele seria exaltado, e Deus lhe daria, e lhe exaltou de uma forma tão grande, sobremaneira, é excedente, é incomparável. Deus exaltou a Cristo sobremaneira, como ninguém, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Lembre-se sempre, o terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E agora Deus está dizendo assim: o meu filho, o meu servo, eu lhe darei um nome que está acima de todo nome, a ponto de que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, é o Senhor, e isso tudo para a glória de Deus Pai. Propositadamente, Deus está falando por boca do profeta Isaías, está dizendo assim: o meu servo, ele agirá com prudência, sabedoria e perfeição, ele será exaltado, elevado e sublime. E Deus diz assim: ele sofreu? Sim, ele sofreu, mas do mesmo modo, verso 14, como pasmaram muitos à vista do seu sofrimento, muitos também assim causará admiração também em muitas pessoas. Pasmaram, né? O texto está falando de pasmar, ficar assustado com tudo aquilo que viram. Olharam para o seu aspecto, olharam para a sua aparência e ficaram como que assustados com o que estava acontecendo. E fala também que as nações, ele causará admiração para as nações. Vai ficar um pouco mais fácil da gente compreender um pouquinho mais à frente. Diz que essas nações fecharão a sua boca, eles se calarão diante desse rei. E aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Eu vejo duas formas de compreender esse texto, irmãos. Primeiro, que essas promessas nunca foram anunciadas para todas as nações, mas foram anunciadas para Israel. Todos aqueles textos que eu citei aqui, relembrando as lições que nós já passamos, todas elas foram anunciadas para Israel. E agora Deus está dizendo assim: aquilo que não lhes foi anunciado para essas nações, eles vão ver. E aquilo em que não ouviram falar a respeito do Messias e do Cristo, eles vão entender. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 20 e 21. Paulo está fazendo aqui, terminando a sua carta, e ele está fazendo uma explicação, apresentando uma explicação para os romanos, de que ele quer pregar o evangelho aonde o evangelho ainda não foi pregado. Então, Romanos 15, 20 diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, e aqui pelo profeta Isaías, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa é a segunda interpretação. Paulo está dizendo assim: eu vou pregar o evangelho, eu quero pregar o evangelho para aqueles em que nada havia sido anunciado, para aqueles de que nada ouviram, para que eles vejam e para que eles entendam. E assim o evangelho um dia, por ordem de Cristo, foi pregado para todas as nações. Você está em Romanos, vá no capítulo 10 agora, de 13 a 15.
E ele explica como que isso vai ser feito. Romanos capítulo 10, de 13 a 15, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. E adivinha onde está escrito isso? Isaías 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Uma aplicação que a gente já poderia fazer para os dias de hoje é que esse evangelho, a responsabilidade de pregar hoje é de quem? É da igreja, é de todos nós. Essa responsabilidade de anunciar essas coisas boas, anunciar esse evangelho. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: eu não estou querendo ir pregar o evangelho onde alguém já pregou, para semear em cima de onde já foi feito. Eu quero ir aonde o evangelho não foi pregado. Eu quero anunciar para aqueles que não conhecem. Mas antes ele já havia se perguntado assim: a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, mas como é que eles vão invocar se eles não conhecem? Como é que eles vão conhecer se eles nunca ouviram? Como é que eles vão crer se não formos lá e pregarmos o evangelho? Resposta simples, irmãos. Como é que seu parente, como é que seu amigo, como é que o meu parente, o meu amigo, como é que ele vai crer no evangelho se eu não anunciar? Temos que pregar, porque a fé, ele vai continuar, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Esse é o método que Deus estabeleceu. Então, ainda na introdução, nesses primeiros 3 versículos, Deus está dizendo: eles pasmaram com o sofrimento, com o aspecto de Cristo, mas essa mesma situação vai causar admiração para todas as nações. Agora entramos no capítulo 53, versos de 1 a 3, diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quem creu em nossa pregação? Se você ler João 12:37, você vai ver que Jesus realizou muitos sinais. Mas o evangelista diz assim: a despeito de Jesus ter realizado tantos sinais, no meio deles, eles não creram. E aí no próximo versículo, no 38, ele explica assim, dizendo: para que se cumprisse o que havia sido dito por boca do profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação? Fala também o texto que ele pergunta, a quem foi revelado o braço do Senhor? O Salmo 98 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas, a sua destra, o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Quem é o braço do Senhor? É Cristo. É Ele. Mas quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? É a pergunta do profeta. E ele fala que ele foi surgindo como um renovo, como um broto, como uma raiz numa terra seca, que pouca gente dá valor. Não tinha aparência nem formosura. E aqui é bem interessante, porque lembra de Isaías capítulo 6, quando o profeta diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vê a glória de Deus. E todas as vezes que alguém via um brilhareco ou algo da glória de Deus, eles ficavam abismados com aquilo que eles viam, pela beleza, pela formosura, pelo que eles viam. Mas Jesus era tão comum quanto eu e quanto você. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. O evangelista João vai dizer assim: e o verbo tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas João tem essa percepção
Não no dia que ele está ali no barco e Jesus passa por ele e diz assim: siga-me, farei como Pedro, farei você pescador de homens. Na verdade, ele vai ter essa ideia de quem é Cristo depois. Mas Judas precisa dizer assim: é aquele que eu beijar. Aquele é que é Jesus. Que ele era tão comum quanto eu e você. Jesus, no meio de uma multidão, passaria despercebido. Aquela ideia, né, que às vezes o pastor Dom costuma brincar, né? Aquela ideia que algumas pessoas têm assim de Jesus, né, vestido de branco, loirão, né, chamando atenção, passando no meio, aquele destaque no meio de todo mundo. Esqueça. Jesus não tinha nenhuma aparência, porque ele não veio em glória na sua primeira vez. Ele veio assim, sem aparência, sem formosura, sem beleza. Não havia nada que chamasse a atenção a respeito de Jesus. Às vezes você conversa com alguns colegas, né? Alguém que já viu uma celebridade, né? E às vezes a gente olha assim, uma celebridade, né? Fala, não, realmente, a pessoa é bonita, a pessoa é alta, a pessoa tem um porte, né? Aqueles que são exaltados como celebridade por causa da sua aparência, quando a gente olha, né? Eu lembro de um colega meu do banco, né? Que ele dizia assim: eu estava num aeroporto, e aí um dia passou, né, o time acho que era do Grêmio de Porto Alegre, né? Os jogadores, tudo assim. Aí veio o Renato Gaúcho. Pensa um cara bonitão, né? Ele brincando, isso há alguns anos atrás, né? Cara com porte, com aparência, assim, um atleta, né? E às vezes a gente pensa que Jesus era dessa forma. Não, Jesus era muito simples. Não tinha nada que chamasse a atenção para que o desejássemos, para que, pelo menos não nessa primeira vinda, ele veio como um ser humano, comum, carnal. E ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Lembra que Jesus foi trocado por um homicida? Trocaram ele. Você já sentiu o tipo de desprezo? Às vezes, eu não sei se você já fez... já concorreu a uma vaga de emprego ou alguma outra coisa assim, e você vê quem foi escolhido no seu lugar. Pilatos diz assim: quem vocês querem que eu solte? Querem que eu solte a Jesus? O que a multidão gritou? Não, solta o homicida, solta Barrabás. Para nós, ele é melhor que Jesus. Consegue entender o nível de desprezo que Jesus teve? E ainda hoje tem. Ele sabe o que é padecer. E aqui é interessante porque Jesus foi tentado, ele, como o corpo humano, ele experimentou o que é ser tentado, porque Deus não pode ser tentado. Deus não tem como. Imagina a tentação, se ela consegue chegar até Deus. Ela é pulverizada antes. Mas Cristo, homem, ele pôde ser tentado. Ele experimentou o que é ser tentado, diz Hebreus, mas sem pecado. Mas ele sabia o que era padecer. Ele sabia o que era ir vontade ao ir ao banheiro. Ele sentia dores, ele sentia sede, ele sentia fome, ele tinha necessidades. Pregaram ele numa cruz e ele sentiu o que é a dor de ter os pregos entrando na sua mão, ou nas suas pernas, nos seus pés, ou uma lança lhe perfurando o lado. Ele sentiu dor. Aí você tenta imaginar assim, Deus, pensa em Deus. Deus, você consegue imaginar Deus sentindo dor? Você consegue imaginar Deus padecendo, Deus sofrendo? Não te dá um nó na cabeça? Como é que Deus é assim? Porque Ele se fez carne. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é ficar aflito. Aquela angústia que ele sentiu quando estava chegando o momento de ser desprezado por Deus e levar sobre si os nossos pecados. E um homem como daquele de quem escondem o rosto. Não sei se você já passou pela experiência, já deve ter passado, né? Você está dirigindo o carro, daí você vai sair da cidade e tem alguém pedindo carona lá na saída, né? Aí, se você não vai dar carona, você fica olhando para a pessoa? Geralmente você faz assim. Eu já pus óculos de sol, às vezes não posso dar carona por alguns motivos, né? Tem tudo isso, mas a pessoa está ali, quem está pedindo carona, ele está olhando não está olhando para o carro, para a placa, ele está olhando para você. E a gente, se não vai dar carona, a gente esconde o rosto, a gente não olha nos olhos. Se você está andando na rua e tem um mendigo, alguém pedindo ajuda,
Se você olhou nos olhos, já sabe, né? Ele gruda em você. Ele vai até ele conseguir o que ele precisa. Mas isso é só para exemplificar que quando as pessoas olhavam para Jesus, passando por esse sofrimento, as pessoas viravam o rosto. As pessoas não o encaravam, não o olhavam, escondiam o rosto dele. E dele ninguém fez importância, não deram caso. É só mais um aí que está morrendo. É só mais um que está morrendo possivelmente pelos seus próprios pecados. Não fizemos caso. A ponto de que muitas pessoas naquelas regiões sequer sabiam, né? A liderança, quando o evangelho começou a ser pregado em Roma, ele precisou chegar anunciando, porque nem todo mundo tinha notícias do que havia acontecido. O Sinédrio dizia assim, não, deixa esses discípulos aí pregarem de Jesus, porque, primeiro, se for obra de Deus, ninguém vai conseguir acabar. E se não for, não vai dar em nada isso daí. Não vai dar em nada. E deu, completamente. Mas naquela época, ninguém fez caso de Jesus. Entramos agora nos outros 3 versículos, 53, versos 4 a 6. Falando agora um pouco sobre essa substituição que ele fez. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, vamos ler o versículo 16 e 17. Você já viu que tem que deixar Isaías 53 marcado, né? Mateus, capítulo 8, 16 a 17. Esse texto está narrado também em Marcos, capítulo 1, 32 e Lucas 4, 40. Diz assim, Mateus 8, 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele tomou, ele levou. Uma forma incorreta de interpretar esse texto é dizer que nós não podemos ficar doentes. Nós não podemos ter sofrimento porque Cristo levou as nossas dores, levou as nossas doenças. Seria o mesmo que dizer assim, você pega esse texto e fala assim, não, mas lá onde Jesus estava, levaram para ele os endemoniados, ele simplesmente com a palavra expulsou todos os espíritos e curou a todas as pessoas. E a relação que o evangelista Mateus faz, Marcos faz e Lucas faz, é que ele tomou sobre si as nossas dores. Isso quer dizer, tomou as nossas doenças, isso quer dizer então, de que nós não sofremos e não padecemos nenhuma dor e nenhuma doença? Aí a pergunta fica, você vai morrer de quê? Vai morrer de velhice, vai morrer de, um dia, né, igual o sonho de minha mãe, né, um dia dorme e não acorda mais, né? De repente bem simples assim, né, seria. Nós temos doenças, elas existem. O que o texto está dizendo é que Jesus tomou para si e levou sobre si as consequências do nosso pecado. Porque se você ler com cuidado Gênesis 3, e naquele capítulo que fala do pecado, ele diz, Deus chega para Adão e diz assim, maldita é a terra por tua causa. E Deus coloca ali algumas maldições e alguns sofrimentos, todos eles por consequência do pecado. Então, por consequência do pecado, nós sofremos, por consequência do pecado, nós temos dores, por consequência do pecado, o trabalho é complexo, a gravidez é complicada, nós temos doenças, a terra produz espinhos e abrolhos,
tudo isso. Então, quando Cristo levou sobre si as nossas dores, é que toda aquela consequência do pecado que atingiu o homem, que atingiu a natureza, que atingiu os relacionamentos, Cristo levou sobre si todas essas dores. Entenderam? É isso que está falando o texto. Cristo levou essa culpa, Cristo levou no nosso lugar. Isso não quer dizer que você nunca mais vai ter doença ou alguma coisa. Você vai ter isso no corpo glorificado, ok? No corpo glorificado nós teremos isso. Mas aqui nós experimentamos a graça, a misericórdia e o favor de Deus, com todas as coisas acontecendo conosco para cooperarem para o nosso bem. Porque Cristo tomou, Ele levou sobre si as nossas dores. Alguns reputavam que Cristo era um ferido de Deus. Possivelmente ele tivesse feito alguma coisa, igual os amigos de Jó, que se aproximaram dele, ficaram em silêncio algum tempo, e depois disseram assim: Jó, você deve ter cometido algum pecado. Então alguém reputava, né? E não é assim que geralmente acontece com a gente. Quando a gente vê alguém sofrendo, às vezes a gente tem rapidamente aquele juízo de dizer assim: deve ter acontecido alguma coisa aí, a gente tem aquela relação de causa e efeito. Porque Jesus estava sofrendo naquele momento da sua crucificação, as pessoas reputavam que ele estava sofrendo por causa dos seus pecados. Ele foi traspassado, ele foi moído, os pregos traspassaram as suas mãos e os seus pés, a lança perfurou o seu corpo, ele foi moído por causa das nossas transgressões, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Você já provocou alguma coisa? Você já provocou um acidente? Você já provocou um problema para alguém e ficou com a consciência pesada porque foi você que provocou tudo aquilo, que causou todas essas coisas? Foram as nossas transgressões, foram as nossas iniquidades que causaram isso em Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lembra Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, nós temos paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Pelas suas pisaduras, feridas, né, fomos sarados. Várias vezes eu lia pisaduras e pensava em calçado, né? Pisaduras, as sandálias, pelas suas sandálias. Não, pisaduras, o sinônimo dela é feridas, machucados. Pode olhar. Você vai ver que pelas suas enfermidades nós somos sarados. Vamos confirmar isso em 1 Pedro 2:24. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Depois deixe aberto 1 Pedro, que daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse texto. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 24. Quem tem a tradução revista e atualizada, lê comigo. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja o significado, né? Por suas enfermidades, ele levou as nossas feridas, e pelas feridas que ele assumiu, nós fomos sarados, mas nós vivemos para esse Senhor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, né? E Pedro vai completar agora, nesse mesmo capítulo de 1 Pedro 2:25, diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Éramos ovelhas desgarradas. Pedro está aplicando justamente Isaías 53 neste momento. O Senhor fez recair sobre ele todas as nossas iniquidades. A iniquidade de nós todos, a nossa culpa, foi lançada sobre Cristo. Aqui dá para a gente pensar o tanto de dívida, né, que nós temos com ele. Ele levou todas as nossas iniquidades. Ele carregou toda a nossa culpa, tudo foi derramado sobre ele. A próxima parte agora, Isaías 53, versículos de 7 a 9, narrando como foi o seu sofrimento. Isaías 53, 7 a 9 diz assim:
Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui narra o sofrimento de forma mais detalhada, né? Ele foi humilhado. E estudando o material, né, tem na revista do professor, ele diz assim que esse verbo, ele foi humilhado, não está dizendo, não está contando o que aconteceu. Está dizendo assim, ele permitiu-se ser humilhado. Ele foi humilhado. É como se eu dissesse assim, fulano de tal foi humilhado naquele momento. Sim, mas ele tinha condições de reverter isso. Ele permitiu-se ser humilhado. E de fato, o Senhor de toda a glória, aquele que é o Criador de todas as coisas, que veio para aquilo que era seu, e os seus não o receberam. Ele é humilhado em morte de cruz. E ele não abriu a sua boca, ele aceitou. E tem aqueles episódios do interrogatório de Pilatos, de outros, né, que ficam interrogando ele para que ele se defendesse, né, e Jesus em silêncio. Como ovelha que vai para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Como cordeiro, ele foi levado. Lembra que ele era o cordeiro de Deus? Ele não era uma pessoa sendo morto pelos homens. Ele era um cordeiro de Deus sendo entregue em nosso lugar. Ele permitiu-se ser levado porque ele era o cordeiro de Deus. E por juízo opressor, ele foi atingido. A justiça pode te alcançar um dia, mas você espera que ela seja justa. Que a justiça seja justa, que na mesma proporção do seu erro. Mas Jesus foi atingido por juízo opressor. Um juízo cruel, um juízo tirano. Logo que ele foi ali julgado, e Pilatos dá a sentença, já começam a cobrir a sua cabeça e a o esbofetear. E dizer assim, profetiza aí, quem foi que te bateu? Fazer uma coroa de espinho, espancá-lo, foi açoitado. Talvez o filme lá do Mel Gibson, sobre a paixão de Cristo, exemplifique bem, né, pelo menos para a gente ter uma noção, qual foi o juízo opressor que foi atingido em Cristo, como que ele foi pregado naquela cruz, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Sua linhagem foi cortada, porque a geração dele acaba ali. Lembra da genealogia de Cristo? Tem lá em Mateus, tem lá em Lucas, né? Toda aquela genealogia, ela chega em Cristo e ela precisa acabar, porque a linhagem dele foi cortada. Não havia descendente. A gente vai voltar a tratar sobre isso depois. Sua sepultura foi designada com os perversos, mas ele foi com o rico, posto que nenhuma culpa foi achada nele. Deus não deu a permissão para que duas coisas acontecessem, para que ele fosse sepultado junto com perversos e nem que ele permanecesse na sepultura. Nada disso. O santo de Deus não veria a corrupção. Seu corpo não seria destruído, não seria corrompido, mas designaram a sepultura dele com os perversos, não foi? Aí José de Arimateia, um homem de posses, ele procura Pilatos e diz assim, deixa eu sepultar a Cristo. E ele o sepulta num outro lugar, um homem de posses, um homem rico, com ele esteve o sepultamento do Senhor Jesus. Mas Deus não permitiu duas coisas, nem que ele fosse sepultado com perversos, e muito menos que o seu corpo permanecesse na morte. Por quê? Porque ele nunca fez injustiça e nem dolo nenhum. A próxima parte, a parte final, Isaías 53, de 10 a 12. Isaías 53, de 10 a 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Nessa última parte, a gente vê o resultado de todo o sacrifício de Cristo. E diz assim: ao Senhor agradou moê-lo. A pior forma de você interpretar isso é que Deus teve prazer no sofrimento do seu filho. Mas lembra quando no profeta Ezequias, Deus diz assim por boca do profeta: que ditado é esse que vocês estão dizendo, que os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos é que embotaram? A alma que pecar, essa morrerá. Quem disse que porque o pai pecou eu estou cobrando do filho agora a consequência? Vocês é quem são pecadores. Eu não atribuo ao outro o pecado do primeiro. E aqui o que acontece é que Deus diz assim, por boca do profeta: ao Senhor agradou fazê-lo enfermar. É isso que diz o texto. Agradou ao Senhor moê-lo, traspassá-lo pelos nossos pecados. E de que forma? Fazê-lo enfermar. Faz uma relação agora desse enfermar com ele levou sobre si as nossas dores. Ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. As doenças todas, as enfermidades todas, consequência do pecado, lá de Gênesis 3, que vieram sobre a humanidade, que vieram sobre a criação, que vieram sobre todas as coisas, estavam sobre ele. O Pai transfere essas coisas para seu filho. E Deus se agradou. Lá na criação, Deus fez todas as coisas e viu Deus que era bom. Fez o homem e viu que era muito bom. E agora, esse processo, Deus está em Cristo criando novas criaturas. O Pai se agradou disso. Se agradou de que o Filho padecesse pelo seu povo. A vontade do Senhor prosperará. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aonde? Tanto na terra quanto nos céus. E a vontade do Senhor irá prosperar. Eu posso ter vontade de muitas coisas, Vocês conhecem aquele ditado muito verídico que diz assim: querer é poder. Querer é poder, É só querer, é só pensar positivo. Se você querer, você vai conseguir. Não, talvez consiga, talvez não. Querer nem sempre é poder. Nem todo mundo que quer consegue aquilo que quer. Mas quando Deus quer, quando a vontade dele está estabelecida, você tem dúvida? Agindo Deus, quem impedirá? A vontade do Senhor prosperará. Quando ele der a sua alma, e aqui está muito claro, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, quando ele der a sua alma, ele verá o resultado. Isso é curioso, porque aquele texto de João 12:37 que eu comentei, que o evangelista João diz assim: Jesus realizou muitos milagres no meio do povo, mas mesmo assim não creram nele, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, quem creu na nossa pregação. Se você ler um pouquinho antes, Jesus está dizendo que o Filho do Homem morreria. E aí é curioso que as pessoas interrogam Jesus e dizem assim: mas a profecia fala a respeito do Cristo que ele reinaria eternamente. Se ele reinará eternamente, que história é essa que o senhor está dizendo que ele vai morrer? Mas estava escrito. Ele daria sua alma como oferta pelo pecado. Isaías 53 era muito claro em relação a isso. Ele ofereceu a sua própria alma pelo pecado do seu povo. E aqui, lembra que a linhagem dele foi cortada? Pois é, não funcionou, porque ele verá a sua posteridade. Diz João, capítulo 1, que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Nós somos essa descendência de Cristo, nós somos essa posteridade, e os dias serão prolongados. Às vezes as nossas gerações, a gente consegue ver um pouco, Mas Cristo vê toda a sua posteridade. Ele vê como isso dura por toda a eternidade.
prolongará os seus dias e também ele ficará satisfeito com o penoso trabalho de sua alma. Não foi fácil não, irmãos, não foi fácil, né? O penoso trabalho de sua alma morrendo em nosso lugar. E aí diz aqui, eu vou ler no texto, no versículo 11 diz assim, no meio do versículo: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Com o seu conhecimento. Aí você pensa de novo em Isaías 52:7. Quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam coisas novas, coisas boas. E aí, boas novas, né? E aí Cristo diz assim para os seus discípulos: ide e pregai esse evangelho para toda criatura, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Com o conhecimento de Cristo, ele justificará a muitos. Ninguém será salvo sem o conhecimento de Cristo, sem conhecer a Cristo. Veio para o que era seu, aliás, tem um outro versículo antes disso, que diz assim, veio... Aquele que criou todo mundo, o versículo anterior, ele vai dizer assim: mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu, não reconheceu a Cristo. Mas agora, se você crê em Cristo, é porque você conheceu. É porque pelo Espírito Santo você compreendeu essa mensagem. Você creu pelo conhecimento de Cristo. Aí você fala, tá, mas e como é que era salvo no Velho Testamento? E aqui eu vou me ancorar em outros pastores que explicam também isso. Porque desde Gênesis 3,15 está anunciado que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Viria um descendente. Desde lá no Velho Testamento, eles criam no Messias que viria, assim como nós cremos no Messias que já veio e há de vir. A salvação somente é por intermédio de Cristo. O justo justificará. O meu servo, o justo, sem pecado, sem dolo, sem maldade, ele justificará a todos, não, o texto diz, justificará a muitos, justificará o seu povo. E ele ficará satisfeito com essa obra. Esse é o prazer, né? Diz que, não vou lembrar agora onde, mas diz que Cristo não fez caso da ignomínia, da vergonha da cruz, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, que era salvar o seu povo. Ainda no resultado, eu lhe darei muitos como sua parte. Em João 6, versículo 44, se você ler, Cristo vai estar dizendo assim: ninguém vem a mim, se o Pai não o trouxer. Ninguém vem a mim, se o Pai não o trouxer. Irmãos, pensa na seriedade disso. Por exemplo, se você de fato crê em Cristo, eu não conheço o coração de todo mundo que está aqui, mas se você de fato crê em Cristo, foi o Pai que te trouxe até Cristo. Jesus é que disse isso: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E se vier a mim, mas de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque a profecia lá em Isaías 53 era: eu lhe darei muitos com a sua parte. Com os poderosos repartirá o despojo. Abra lá em Lucas, capítulo 11. Nós já estamos encerrando também. Lembra quando a gente estudava no colégio, assim, no ginásio e tal, né? E a gente estava tendo aula, daí a gente via os coleguinhas lá fora brincando. Falava, que privilegiados. Eles já saíram primeiro, né? Aguenta mais um pouquinho, a gente já está terminando também, né? Com os poderosos repartirá ele o despojo. Lucas capítulo 11, verso 21. É uma parábola que Jesus conta, 21 e 22, diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Ou seja, o que está acontecendo? A pastora Hernandes explica tão bem isso, né? Ele fala assim: quem é o valente? O valente é Satanás. Quem são os seus bens? Nós, todos os pecadores. Qual é a sua armadura? A acusação. São pecadores, merecem a condenação. Quem é o mais valente? É Cristo.
que ele faz? Arranca a armadura, ele tira a acusação. Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? E quando o mais valente chega na casa do valente, onde estavam todos aqueles mortos nos delitos e pecados, e ele derrota o valente, ele destrói a sua armadura, ele amarra Satanás, ele começa o despojo. Esse é meu, e assim ele faz. A conclusão desse texto, a conclusão desse estudo, é que Deus dá essa parte a ele divide, com os poderosos o seu despojo. Por quê? Porque ele derramou, porquanto na sua morte, vou ler o versículo que fica mais fácil. Porquanto derramou a sua alma na morte, ele a ofereceu pelo pecado. Ele foi contado com os transgressores, não foi enterrado com os transgressores, ele foi contado. Tem 3 lá naquele monte, 3 transgressores. Ele foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de todos? Não, ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa é a obra de Cristo. Se você olhar Hebreus 7:25, vai dizer que ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós, constantemente. A conclusão, essa sim eu vou ler na revista, e sugerir depois que os irmãos, depois dessa exposição do texto, que leiam também a revista, a lição. Vou ler apenas a conclusão da revista, lição número 9, Jesus, o servo sofredor. Diz assim a conclusão: a obra do servo do Senhor, no lugar do seu povo, foi realizada de modo cabal, de modo perfeito. O caráter perfeito e vicário do sofrimento, morte e intercessão de Jesus nos dá a certeza de que a salvação existe, de que ela é real e está direcionada a todos aqueles pelos quais Jesus morreu. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Por si só, o homem jamais poderia se salvar, pois havia necessidade de um sacrifício perfeito e eterno. Então, Deus olhou lá de cima e viu que não havia um justo sequer. Por isso era necessário que Deus, na pessoa do seu Filho, encarnasse e se entregasse para a remissão dos nossos pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Pai celestial, o nosso Pai eterno, cuja vontade é feita tanto nos céus quanto na terra. Nós te louvamos e nós te engrandecemos, porque Tu és Deus, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Nós te louvamos por esse plano de salvação, revelado a nós na pessoa do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas dessas coisas, Pai, nós sequer conseguimos compreender a dimensão, a importância que todas elas têm. Mas nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo complete esse entendimento, Pai, no nosso coração. Que nós nos sintamos convidados a vir à Tua presença, desfrutar de todas essas delícias, desse favor, dessa paz que existe no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos por essa obra, Senhor Jesus, feita em nosso lugar. Tu levaste os nossos pecados, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. Ó Senhor, reina nas nossas vidas com o Teu poder, muda a nossa mente, muda o nosso querer, muda as nossas intenções, nos dispõe a Te buscar, a viver para louvor da Tua glória. Abençoa, Senhor nosso Deus, essa igreja, para que nós tenhamos confiança nessa obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, Pai, te pedimos no nome do Senhor Jesus, para que de fato creiamos no Senhor Jesus, vivamos em constante alegria pela obra que Cristo fez. Essa é a maior obra, a maior maravilha que o Senhor poderia fazer nas nossas vidas, Pai, porque é para toda a eternidade. Contudo, olha também para as nossas necessidades, para as nossas preocupações de sustento, de trabalho, de relacionamentos, de saúde. Olha com teu olhar de misericórdia e age segundo a tua vontade, sempre agindo no nosso coração para louvor do teu nome, Senhor. E que a nossa igreja, aqui local,
possa ter ainda mais comunhão, porque somos irmãos uns dos outros em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoe a tua igreja, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar um último hino e daí encerramos, hino 304. Vamos cantar em pé? A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, suplicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Perdido pecador, e do céu lhe deu seu filho para ser seu redentor. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar o perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais do mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso. Nós podem assentar, só vamos ter alguns últimos recados.